Então, muito boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Disciplina Administração e Gestão Estratégica, tema Processo de Planejamento Estratégico. Então, nós estamos dando continuidade à nossa disciplina, trabalhando o conteúdo da aula 8, ok? Bem, deixa eu compartilhar aqui a janela com vocês. Vamos lá. Então, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, visto a extensão do conteúdo, tá? Qualquer dúvida, o aluno pode entrar em contato, né, através do próprio Moodle, da disciplina, ou do e-mail do professor, enfim, sintam-se à vontade. Então, vamos lá. Na aula passada, nós iniciamos, né, o conteúdo relacionado ao processo de planejamento estratégico. Foi a aula 7. Eu também gravei, embora metade desta aula foi dada presencialmente, eu gravei a metade desse... eu gravei, na verdade, o conteúdo completo da aula 7 e foi disponibilizado. Está no canal do YouTube, professor Carlos W. Carvalho, e para os meus discentes eu disponibilizei diretamente no Moodle o link do vídeo, tá bom? Então a aula 7, nós já temos ela disponível, é a aula que introduz esse assunto. Então, o que nós estudamos na aula 7? Essa primeira parte do planejamento estratégico, que nós chamamos de concepção da estratégia. O que forma a constituição, essa concepção inicial da estratégia? A definição da missão, que é o negócio daquela organização, então é a razão de ser dessa organização. A visão, que é o que ela deseja alcançar, então é algo inspirador, que gera propósito para toda a cultura organizacional. E no terceiro tópico, nós temos a constituição daquilo que fortalece a cultura da empresa, que são os valores e os princípios. Então, quais valores, princípios são utilizados no negócio, naquele negócio, que é a missão, para que a organização alcance esta visão de futuro. Então, nós estudamos isso na aula 7. Já está disponibilizada esta aula 7 completa. Hoje nós iremos trabalhar os dois outros tópicos, as duas outras linhas do processo de planejamento estratégico, que é o diagnóstico estratégico. Então, o que constitui o diagnóstico estratégico? Análise do ambiente externo, análise do ambiente interno e desenvolvimento de cenários. Então, nós vamos falar a respeito disso e vamos apresentar algumas ferramentas que facilitam esse diagnóstico estratégico e também vamos falar da formulação da estratégia. Aí, na formulação da estratégia, nós iremos abordar o que são os objetivos estratégicos, o que são as estratégias, vamos citar aqui Michael Porter, e vamos falar dos planos de ação, que podem ser inseridos dentro de projetos, dentro de operações e etc. Tá bom? Então, nós iremos trabalhar esses dois conjuntos aqui. Deixa eu só mostrar também para o pessoal do Instagram, para não ficar sem uma ideia. Então, o processo de planejamento estratégico é formado pela concepção da estratégia, missão, visão, valores e princípios, o diagnóstico estratégico, que é o diagnóstico do ambiente externo, interno e desenvolvimento de cenários, e, por último, a formulação da estratégia, que é constituída dos objetivos estratégicos, das estratégias e das ações que a organização irá realizar para que essa estratégia saia do papel e se torne realidade. Então, vamos a esse diagnóstico estratégico. Pois bem, então nós vimos que as etapas iniciais do planejamento estratégico é a definição da missão, do negócio e da visão.
Esses dois elementos estabelecem a razão de ser da organização, que é a missão, e a visão de futuro que ela deseja alcançar, que é o futuro desejado. Outro elemento que nós temos são os valores corporativos. Os valores corporativos, eles representam os princípios basilares, fundamentais, e as crenças centrais da organização, que vão orientar qual comportamento se espera e quais são as decisões da organização de uma maneira alinhada. Então, perceba que missão, visão e valores corporativos vão gerar esse alinhamento organizacional. Serão elementos norteadores das tomadas de decisão dos diversos gestores, dos diversos executivos da organização. Ao tomarem as suas decisões, eles deverão estar balizados, orientados por esses elementos: missão, visão e valores organizacionais. E agora, em relação ao diagnóstico estratégico, nós temos a análise interna e externa. Quando nós falamos da análise interna, nós estamos analisando as nossas forças e fraquezas, ou seja, estamos olhando para dentro da organização, para os nossos processos. O que os nossos processos podem melhorar? Quais são as fragilidades que nós temos? E o que nós temos de melhor em relação aos nossos processos? Lembrando que processo é a forma que o trabalho é realizado nas organizações. Então eu vou olhar para dentro da organização, verificando as minhas forças e fraquezas, e vou olhar para fora da organização, analisando quais são as oportunidades e ameaças do ambiente externo. Ao fazer isso, eu estarei realizando o que nós chamamos de análise SWOT, que é o anacrônimo dessas palavras, só que em inglês, certo? Então, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. A partir daí, eu vou ter uma noção mais próxima do que a organização é estrategicamente. Sabendo o que a organização é, eu posso definir aonde nós queremos alcançar, que são os nossos objetivos estratégicos, e quais são as metas que vão levar eu a alcançar esse objetivo. A diferença de objetivo e de meta, ambos são alvos a serem alcançados, só que a meta, ela tem quantidade e tempo. Então, se eu coloco como objetivo, aí vou dar um exemplo, né, banal, não um exemplo organizacional, mas se eu coloco, não, vamos dar um exemplo organizacional. Se eu coloco como objetivo aumentar as vendas da organização, perceba que está muito genérico. Então, eu tenho que estabelecer metas. Então, eu quero aumentar as vendas em 20% nos próximos 3 meses. Eu estou colocando uma quantidade, 20% de aumento, e estou colocando um prazo dentro dos próximos 3 meses. Pois bem. E aí eu tenho o caminho que eu vou seguir para alcançar esses objetivos, que é a minha formulação de estratégias. É o desenvolvimento de estratégias para alcançar os objetivos que eu defini, levando em consideração os recursos que eu tenho e o ambiente externo que eu estou inserido. Quando eu levo em consideração os recursos que eu tenho, eu estou olhando para dentro da organização. Quando eu olho o ambiente externo, obviamente eu estou olhando o contexto que a organização está inserida. E aí eu vou para a implementação da estratégia. Eu vou colocar a estratégia em prática, envolvendo a alocação dos vários recursos, materiais, humanos, financeiros, o tempo, e eu vou executar os planos de ação. Mas inúmeros planos de ação serão elaborados para dar sustentação a essa estratégia que foi definida. Agora, de nada adianta eu estabelecer plano de ação e não monitorá-lo. Então é importante monitorar e avaliar, que é o acompanhamento desse processo, né, de uma maneira contínua, fazendo as adequações, os ajustes conforme necessário das estratégias que eu estabeleci para alcançar os objetivos
estratégicos que também foram elaborados. Então, perceba que ao longo do caminho é natural, é normal que eu tenha ajustes nessa estratégia para que eu alcance os objetivos aos quais eu defini, diante do ambiente em que nós vivemos, que é um ambiente dinâmico, que é um ambiente que não é estático. Então, Carlos, eu vou elaborar um planejamento estratégico, ele sofrerá alterações ao longo do tempo, eu vou ter que revisioná-lo ao longo da sua execução? Isso mesmo, né? Nenhum planejamento estratégico é elaborado e executado ipsis literis, sem desviar nenhum centímetro. Isso é impossível. Por que isso é impossível? Porque o ambiente que nós vivemos ele é dinâmico, ele não é estático. As variáveis alteram. E às vezes alteram de uma forma extremamente abrupta, né? Imaginemos o período de pandemia. Que planejamento estratégico que se sustentou diante de um cenário tão incerto, tão diferente, né, do que foi planejado naquele ano. Então as organizações tiveram que revisitar o planejamento estratégico, os seus objetivos, algumas até os seus próprios valores, as suas estratégias, enfim, tudo teve que ser revisitado diante de uma mudança tão vital, né, de uma mudança tão drástica como a mudança que aconteceu nesse período de sofrimento que vivemos. Então, vamos falar então dessa primeira linha, né, dessa primeira linha da aula 8, tá? Lembrando que nós estamos no conteúdo da aula 8, que é o diagnóstico estratégico. Diversas ferramentas podem nos ajudar para elaborar esse diagnóstico estratégico. Cada uma dessas ferramentas podem nos gerar ideias, insights valiosos. São ferramentas úteis para o nosso trabalho. As mais comuns utilizadas nesse diagnóstico é a análise SWOT, conforme eu antecipei, que é a análise de forças e fraquezas, olhando para dentro da organização, para os processos que a organização possui, e eu olho ameaças e oportunidades olhando para fora. Então, ela avalia fatores internos e fatores externos que podem dificultar, afetar a empresa, e ela auxilia na identificação também de oportunidades que o mercado apresenta que podem diminuir, mitigar os riscos do negócio. Então é um momento em que a alta cúpula da organização estará pensando, né, o que nós somos e o ambiente que nos cerca. Uma outra ferramenta que ajuda nesse processo é a análise PESTEL. O PESTEL é o anacrônimo também, né, as siglas, cada sigla ali representa um item a ser desenvolvido, são 5 itens. Então, a análise PESTEL, P de político, análise do cenário E de econômico, S de social, tecnológico, ambiental e legal. Então, 6 itens que podem ser trabalhados dentro dessa análise PESTEL. Algumas organizações tiram um desses itens, para outros não é tão estratégico a presença de determinado item. Claro que isso é flexível, né? Pode ser adaptado. Então, nesse contexto, essa ferramenta permite examinar fatores macroambientais que podem influenciar o mercado que eu estou inserido e a minha organização, ajudando a identificar tendências externas, mudanças que se avizinham no ambiente de negócios, para que eu possa bem aproveitá-la ou mitigar os riscos que isso envolve. Uma outra ferramenta muito utilizada para análise desse diagnóstico são as 5 forças de Porter. Michael Porter foi um grande autor, é um grande autor, foi professor em Harvard, foi consultor da maior empresa de consultoria do mundo na área de gestão, chamada McKinsey. Então, o professor Michael Porter, ele criou as 5 forças de Porter no livro Vantagem Competitiva. E ele analisa a competitividade do mercado e a atratividade do setor
levando em consideração 5 grandes forças. Quais são essas forças? Primeiro, o poder de barganha dos fornecedores. No mercado em que eu atuo, quem é mais forte? Na cadeia de negócio que eu estou inserido, quem é mais forte? A minha organização ou os fornecedores que a minha organização compra? Isso tem um impacto, né? Isso impacta o meu modelo de negócio. Então, primeira grande força de Porter, o poder dos fornecedores, de negociar, de barganhar. Segundo, o poder de barganha dos clientes. Os clientes são articulados, têm muita força diante desse cenário. Então, qual que é o poder dos clientes? Eu vendo para clientes que são maiores do que o meu negócio, então isso tem uma diferença, né? Terceiro elemento, ameaça de novos entrantes. Só voltando nesse segundo, poder de barganha dos clientes, imaginemos que você tenha uma sorveteria, uma fábrica de sorvetes, de pequeno a médio porte, e você recebe uma proposta de um grande cliente para você colocar o seu produto nesse grande cliente. Por exemplo, o grupo Carrefour. Então, o grupo Carrefour, ele, né, te apresenta uma proposta para você apresentar, para você colocar o seu produto lá no Carrefour, nas lojas do Carrefour espalhadas no Brasil todo. Você há de convir que esse é um contrato que pode mudar a história daquela organização. Porém, nós estamos falando de um cliente muito forte, que tem um poder de barganha muito grande. Então, talvez ele pode lhe fazer exigências que a sua organização não tenha condições de cumprir. Né? O custo pode se tornar deveras elevado diante das exigências desse cliente, que tem muito mais força do que você. Então, esse é um elemento a ser considerado. Qual que é o poder de barganha dos meus clientes? Para quem eu vendo, para quem eu presto serviço. Terceira característica importante, ameaça de novos entrantes. É um mercado em que é fácil concorrentes entrarem? Então, essa é a terceira força que Porter nos chama a refletir. Quarta grande força, ameaça de produtos ou serviços, né, substitutos. É fácil substituir o meu produto, o meu serviço? Outros produtos substituem com facilidade, ou eu tenho algum diferencial tecnológico, de marca, né, algum processo que diferencia e essa condição me coloca num lugar estratégico tal que eu não tenho, né, eu não sofro ameaça de troca por produto substituto. Então, essa é uma quarta variável a ser analisada. E a quinta variável é a rivalidade entre concorrentes existentes. Por quê? Porque em determinados momentos, já citei isso em aula, né, em aula presencial, muitas vezes eu vou ter que me unir com o meu concorrente para fortalecer a minha cadeia de negócio. Vou citar, me desculpe, novamente, um exemplo que citei em sala de aula. Certa vez, as construtoras do estado de Goiás, através do sindicato patronal, que era a FIEG, né, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, então quem capitaneou o projeto foi a FIEG. O que as construtoras se uniram? Para qualificar os seus fornecedores. Então, concorrentes, colocando dinheiro, tecnologia, bancando consultores, tudo isso alinhado pela FIEG, treinando, qualificando vários fornecedores da cadeia da construção civil. Por que isso? Por que os concorrentes se uniram para, juntos, qualificarem os seus fornecedores? Porque a falta de qualidade no setor da construção civil, dos fornecedores desse setor, era tamanha que o nível de desperdício para todas as construtoras era elevadíssimo. Isso fazia com que os fornecedores lucrassem menos e fazia também com que as obras demorassem mais, que muitos fornecedores não conseguiam entregar o que eles se propunham entregar, pela desorganização, pela falta de processos. Então, os construtores uniram força
aquela cadeia de negócio, para que unidos fortalecessem os seus fornecedores. Então, em alguns momentos, para fortalecer as organizações, eu posso me unir com concorrentes. Isso é uma possibilidade estratégica, né? Então, essas são as 5 forças de Porter, também é uma ferramenta que pode auxiliar no diagnóstico estratégico. Ainda, né, quando nós falamos, né, as análises mais comuns incluem análise de concorrentes, né, então, para fazer esse diagnóstico estratégico, analisar, avaliar, né, quais são as estratégias, forças, fraquezas, que produtos e serviços esses concorrentes oferecem, para a partir daí eu entender a dinâmica do setor que eu estou atuando. O que difere? O que torna um concorrente melhor ou pior? É o tempo que ele está no mercado, é o capital que ele possui, de forma que ele consegue pagar à vista e negociar melhor com seus fornecedores. Enfim, o que torna os meus concorrentes melhores do que eu ou piores? O que eu sou melhor do que eles? Então, analisar os concorrentes é um elemento básico para esse diagnóstico estratégico. E muitas vezes esse diagnóstico estratégico pode incluir também uma análise de uma ferramenta chamada pesquisa de mercado. Então, eu posso coletar e analisar dados sobre os clientes. Para isso, nós temos os Big Datas, que são, né, grandes elementos tecnológicos que permitem trabalhar com uma imensidão de dados, né? Vocês são engenheiros de software melhor do que ninguém sabe do poder que um Big Data possui, mas eu posso utilizar um CRM, que é o Customer Relationship Management, então a gestão do relacionamento com os clientes, que é o CRM. Então eu posso usar, se a minha organização estiver, o CRM para eu analisar qual é o ticket médio de compra dos meus clientes. Eles voltam a comprar? Quanto que eles gastam em um ano com a minha organização? Então são dados importantes que eu posso analisar. Dados sobre os meus clientes, dados sobre os meus concorrentes, quanto que meus concorrentes compram? Eu compro tanto, meus concorrentes compram quanto? Porque eu tenho fornecedores em comum, que são fontes importantes de informações, né? E o mercado de uma maneira geral. Qual a população que eu tenho, né, dentro do universo que eu estou inserido de clientes, de potenciais clientes, enfim. E além dessas pesquisas genéricas, né, mais amplas, essas pesquisas de mercado, eu posso fazer pesquisas de mercado também no sentido de pesquisas de opinião, pesquisas usando grupo focal, análise de tendências de mercado e estudos do comportamento do consumidor, são possibilidades dentro dessa ferramenta pesquisa de mercado. Então, é um elemento que também pode auxiliar nesse diagnóstico estratégico. Uma outra ferramenta, essa nós não vamos trabalhar tanto, mas chamada, depois vocês podem pesquisar na internet, vão achar a figura que representa ela, mas chamada matriz BCG. O BCG aí é da empresa de consultoria que criou essa matriz, chamada Boston Consult Group, uma das maiores empresas de consultoria também do mundo, e ela avalia os vários produtos que eu tenho, isso nós chamamos de portfólio de produtos, ou os vários serviços que a minha empresa realiza, o portfólio de serviços, em termos de 2 grandes variáveis, a participação no mercado e a taxa de crescimento do meu produto nesse mercado. Então, eu vou avaliar. Esse é um mercado que está crescendo, expandindo, e qual é a minha participação nesse mercado? E aí eu vou identificar, através de 4 quadrantes que são trabalhados ali, quais produtos eu tenho que investir mais. Qual produto é o carro-chefe da empresa, que ela chama lá de vaca leiteira, é o termo que ela utiliza, que é aquele produto que tem um alto grau de participação, mas de crescimento não, ele já cresceu, ele já domina. É o refrigerante Coca-Cola da Coca-Cola, é a vaca leiteira da Coca-Cola. A Coca-Cola não precisa investir tanto, né, porque já é um produto que tem ampla participação no mercado. E aí ela investe mais em outros produtos. A Coca-Cola já é um produto que vende por si só. Eu não preciso de vendedor para vender a Coca-Cola. Eu preciso de vendedor para vender os outros produtos. A Coca-Cola vai ali, carro-chefe, né? Então, a matriz BCG analisa aí essa questão da participação de mercado e a taxa de crescimento, tá?
trabalha nessa perspectiva. E ainda temos análise de cenários, então explora cenários futuros, né, potenciais, com base em tendências atuais, em pesquisas relacionadas a possíveis mudanças tecnológicas, mudança no ambiente, no mercado que eu estou inserido. Tem alguma nova tecnologia que ameaça o mercado que eu estou, que pode modificá-lo completamente? Nós estamos vendo a inteligência artificial modificando vários mercados, né, modificando vários prestadores de serviço, sobretudo o trabalho intelectual. Inclusive, temos muitos cursos, né, na internet de elaboração do planejamento estratégico com o uso de inteligência artificial. Você pode usar a inteligência para te auxiliar nessas análises também. Agora, é óbvio que você tem que envolver a organização, né? Você não vai fazer sozinho ali no seu escritório o planejamento estratégico, você e a IA, e chegar com um planejamento estratégico pronto para a sua organização, falar, olha, esse é o planejamento estratégico. Você não vai ter engajamento, nós já falamos dos riscos de fazer o planejamento estratégico pela organização e não para a organização, não com a organização. Então, tudo aquilo que eu envolvo, eu gero comprometimento. Se eu não estou envolvido, eu não estarei comprometido com esse planejamento estratégico. Então, vou avaliar também, dentro dessa análise de cenários, as diferentes eventualidades, né? Posso trabalhar 3 níveis de cenários aí, um otimista, um cenário próximo ao que estamos atualmente, né, que é o neutro, e o cenário de mais pessimista. Então, eu posso continuar com o meu cenário, analisar como seria se fosse um cenário melhor e como seria se fosse um cenário pior, analisando o patamar que estou atualmente. Uma outra ferramenta que pode auxiliar nesse diagnóstico estratégico é chamada de benchmarking. O que é o benchmarking? Olhar as melhores práticas do mercado e tentar adequá-las ao meu negócio. Então, eu vou comparar processos, eu vou comparar desempenho das empresas que são líderes no mercado que eu atuo, ou concorrentes diretos, se eu tiver esses dados, para identificar o que eu posso melhorar na minha organização. O que eu posso melhorar nas áreas da minha organização, nos processos da minha organização. Então, prática de benchmarking é muito bem vista, muito bem-vinda dentro desse diagnóstico estratégico. Mas vamos falar, né, das principais aí que nós iremos utilizar. Podemos citar a análise SWOT. Como antecipamos, o SWOT da análise SWOT é um anacrônimo em que cada sigla ali, cada letra significa uma palavra. O S significa força, que vem do inglês strengths. O W significa fraquezas, né, que é weakness. O O significa opportunities. E o A significa, né, o T, me desculpe, significa ameaças, que é traits. De uma organização ou do que eu for analisar. Posso analisar, fazer análise SWOT para um projeto, né, para aquilo que eu estou analisando. Então, o conceito, né, por trás da análise SWOT é simples. É analisar fatores internos e externos que são favoráveis e desfavoráveis para que eu alcance o objetivo ao qual eu me propus. Então, a análise SWOT é uma ferramenta fabulosa de diagnóstico interno e externo da organização. Hoje, dificilmente se realiza um planejamento estratégico sem o uso de uma análise SWOT. No Brasil, esse anacrônimo você pode encontrar essa análise SWOT com outros nomes também, tá? Com outro nome também, que é análise FOFA. Por que FOFA? Né? Pontos fortes, pontos fracos, ameaça e oportunidade, tá bom? Então, é nesse sentido. Qual a origem? Essa ferramenta surge, análise SWOT, em 1960, criada, né, por Albert Humphrey, que liderou o projeto na Universidade de Stanford. E o objetivo era identificar por que o planejamento corporativo falhava. Entre vários fatores, a importância, né, ele falava da importância de você combinar uma análise de elementos internos com elementos externos. Uma análise
interna de forças e fraquezas, em outras palavras, dos meus processos, e uma análise externa, verificando ameaças e oportunidades. Então, isso é o cerne da análise SWOT. Então, o que são forças? Forças são atributos internos que a empresa possui, ou que o projeto possui, que são vantajosos, me colocam na dianteira para alcançar os meus objetivos. O que são fraquezas? Fraquezas são os fatores internos. Então, perceba que tanto força quanto fraqueza é análise interna. Então, as fraquezas são fatores internos que podem ser desvantajosos ou restritivos para que eu alcance o meu objetivo. Então, vão atrapalhar. Eu tenho que mitigá-los, eliminá-los e etc. Oportunidades, o que são? São elementos externos que a empresa pode explorar a seu favor. E as ameaças são os fatores externos que podem prejudicar a empresa ou o seu projeto no alcance dos objetivos que ela estabeleceu. Bem, olha um exemplo aqui, né? Apenas hipotético, tá, pessoal? Não quer dizer que a Cacau Show tenha esses pontos fortes e fracos. Mas o que poderia ser um ponto, né, fraco ou forte, ameaça e oportunidade da Cacau Show, da indústria Cacau Show, né? Então, ponto forte, maquinário moderno e exclusivo, então ela cria seus próprios equipamentos, baixa relação custo-benefício, se bem que essa relação, né, tem aumentado, né, tem virado um produto mais prime, treinamentos e palestras para os franqueados, que é uma obrigação da franquia, né, da franqueadora, boa distribuição de lojas que abrangem quase todo o país, então você vai encontrar Cacau Show desde as menores cidades até os grandes centros, grande variedade de produtos, né? Então você verifica uma extensa variedade, também preocupado com a questão da saúde, né? Então produtos light, produtos diets, etc. Qualidade dos produtos, que é indiscutível, qualidade do sabor, aceitação pelo público, é uma marca de sucesso, uma marca que já tem aceitação, que já é conhecida no Brasil todo, e se comparado, né, porque a gente compara semelhantes, né? Então, se comparado com outros concorrentes, o preço dela está abaixo. Se for comparar com, sei lá, Copenhague e outros concorrentes, o preço ainda é abaixo, embora tenha aumentado, né? Mas aqui é só um exercício hipotético. E é a maior rede de franquias na área de alimentação do Brasil. Então, ela optou para o seu modelo de negócio crescer por meio de franquias. O que nós poderíamos colocar, só a título novamente hipotético, de pontos fracos? Uma comunicação fraca, né, com pouca divulgação em veículos de massa, você não verifica tanta propaganda assim. Então, a publicidade da marca não é a primeira a ser lembrada pelo público, então não é o que fixa. Falta de organização no atendimento, então peca um pouco pelo atendimento. O mesmo funcionário exerce várias funções, então ele é caixa, ele é atendente, ele é estoquista, o que gera um pouco de confusão nos períodos de pico, né, como nós vamos viver agora no mês de abril. O espaço físico das lojas tendem a ser espaços físicos pequenos. A empresa não investe em serviços adicionais, como coffee shop, e aí ficando um pouco atrás da concorrência, que oferece outros tipos de serviços acoplados ao seu produto. Produtos que são replicáveis, né, são fáceis, relativamente fáceis de serem copiados. Produtos sofisticados ficam nas prateleiras mais altas, gerando uma dificuldade de acesso. Promoções de vendas, geralmente, é só num período específico, são temporárias, são sazonais, e tem uma concorrência com um nome muito similar, né? Tem a Cacau Brasil, pode muitas vezes confundir o consumidor. Bem, e o que seriam oportunidades olhando para o mercado, né? E ameaças olhando para o mercado da Cacau Show? Oportunidade, ascensão na classe C no mercado, cria oportunidades de crescimento de vendas, né? Então ela, por ter um preço não tão barato, mas mais barato do que as marcas Prime, né,
O Brasil é o quarto maior consumidor de chocolate do mundo, então isso é um indicador importante para eles, né? Uma baita oportunidade. O paladar brasileiro se dá muito bem com chocolate. Pessoas têm o costume de presentear com chocolate, aliado a outros itens, o que diminui a sazonalidade, né? Só no período de apenas da Páscoa, né? Claro que a Páscoa continua sendo, né, o grande momento da Cacau Show, mas em outras ocasiões é possível criar uma cultura também de presentear com Cacau Show. A procura cada vez maior das pessoas em investir, né, numa filial da empresa, numa franquia da empresa. As localizações das lojas geralmente estão em pontos estratégicos comercialmente. Atendimento diretamente com seu consumidor, fidelizando o cliente, né? Então o dono ali daquela franquia, né, que comprou a franquia, geralmente está bem presente no processo. Publicidades que despertam desejo em quem vê. Aumento do poder aquisitivo da classe C e D, em alguns momentos aumenta, outros queda, né? No momento não está tão propício, não, né? Eu creio que nesse momento, talvez, na crise econômica que vivemos, isso se torna mais uma ameaça. Feedback rápido dos consumidores, né? Ele tem ali instantaneamente esse retorno. E formação de fãs da marca, verdadeiros evangelizadores que defendem, né, a todo custo o produto da empresa. Exemplo de elementos de oportunidade. O aquecimento global deixa um clima aqui, eu coloquei oportunidades, me desculpe, mas aqui seriam fraquezas, tá? Por favor, não vou fechar não, mas corrijam isso. Deixa eu manter aqui. Então, aqui onde está oportunidades, são as fraquezas, tá bom? Então, só uma correção. Perdoem esse professor que vos fala. Só inverter aqui. Como está aparecendo para vocês? Agora sim. Então, nós vivemos num país tropical, então o clima não é tão favorável, né? As pessoas, para o consumo do chocolate, é melhor em épocas mais frias. A procura, né, só voltar aqui. A procura por produtos mais saudáveis, menos calóricos, vem aumentando, né? O público fit aí prefere fugir de Cacau Show. Falta de regulamentação mais rígida para entrada no mercado. Pouca necessidade de investimento inicial, propiciando novos entrantes. A própria franquia não é tão exorbitante assim. Preços e qualidade dos produtos substitutos, né? Então você tem muitos produtores artesanais aí de chocolate, né, que facilmente podem realizar venda. Alto poder de barganha dos fornecedores, os fornecedores são fortes nesse mercado. Concorrência forte também. Falha, muitas das vezes, na climatização das lojas, que não é tão propícia assim. Consumidores confusos quanto ao posicionamento da marca, se é Prime, se é mais popular. E a dependência também da safra, né, do plantio do cacau. Nós temos oscilações quanto a isso. Só para não ficar fora do mercado, né, dos meus alunos desse conteúdo, que são os alunos da disciplina Marketing, Administração e Gestão Estratégica do curso de Bacharelado em Engenharia de Software. Então vamos dar um exemplo de uma empresa de software, de desenvolvimento de software. O que seriam forças, né? Expertise em tecnologia emergente, então digamos que a empresa seja forte em inteligência artificial, em Big Data, seria uma força. Uma cultura inovadora, né? Uma cultura de startup, por exemplo. Então, um ambiente de trabalho que promova a inovação, a criatividade, verdadeiramente, né? Não uma startup de fachada, que é startup só da boca para fora. Uma equipe talentosa, então uma equipe diversificada, material humano bom, né? Isso é uma força. Uma adaptação às necessidades locais, então capacidade de atender aquele público daquele local, aquela demanda específica, o mercado brasileiro, diferente de outras marcas ou de outros produtos internacionais, né, que você tendo problema tem
uma dificuldade de personalizar aí esse atendimento e etc. O que seria uma fraqueza de uma desenvolvedora, né, de software? Limitação de escala, né? Então, comparativamente, ela desenvolve em menor escala e tem um alcance, né, do que outros players, outros concorrentes internacionais. Restrições orçamentárias, então, limitações financeiras que impactam a capacidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Dependência de poucos grandes clientes, e isso torna o negócio ainda mais arriscado, né? Porque se você perde um desses clientes importantes, o seu orçamento já fica em risco. Quanto ao ambiente, né? O que é oportunidade para uma empresa de software? Poderia ser expansão do mercado de TI no Brasil, né? O crescimento contínuo na área de tecnologia no Brasil e a demanda para serviços de TI, políticas governamentais favoráveis, né? Iniciativas governamentais para fomentar a inovação, a FAPEG, a FAPESP, temos muitos fundos de amparo à pesquisa e ao desenvolvimento que oferecem linhas de crédito na área de desenvolvimento aí, na área tecnológica, né, e de inovação. Parcerias estratégicas, também é uma oportunidade de fazer alianças com players internacionais que querem ter esse conhecimento local e podem formar parcerias com agentes locais. O que seriam ameaças? A concorrência global, né, desses grandes players, mudança tecnológica cada vez mais rápida, exigindo também esse acompanhamento por parte dos colaboradores, né, da renovação tecnológica, do conhecimento que possuem. E um grande risco é empreender no Brasil, né? É um desafio enorme. Então, a instabilidade econômica e política do nosso país que afeta aí os investimentos e o próprio mercado de TI no nosso país. Pois bem, isso foi uma análise SWOT, então mostrei 2 setores, né? Uma análise SWOT para um determinado tipo de negócio e agora para a tecnologia da informação. E aí vamos falar da análise PESTEL. Então, a análise PESTEL é uma ferramenta utilizada também nesse diagnóstico estratégico para analisar fatores macroambientais. É óbvio que aqui depende da complexidade da organização que está fazendo o planejamento estratégico, né? Em alguns casos, empresas contratam economistas, né, e outros profissionais para auxiliarem nessa análise PESTEL, dada a complexidade do setor, da infraestrutura, né, do setor em que atuam. O PESTEL, como nós antecipamos, é um acrônimo, né, quando aquelas letras ali, cada uma delas significa uma palavra, então se refere a político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal. Isso ajuda a organização a ter uma noção desse panorama, verificando oportunidades e ameaças, né? Então, o PESTEL, em alguns contextos, ele diminuiu para o PEST. Então, tirou dele, né, os 2 elementos que finais ali, o ambiental, que é o environment, e o legal, tá? Então, o E e o L, em algumas organizações, foi retirado. Então, alguns analisam só como PEST, que é político, econômico, social e tecnológico. Tá? Então, depende da organização que você está. Essa expansão para incluir fatores ambientais e legais surge, sobretudo, pelo imperativo ambiental que nós vivemos, né? Então, hoje, as organizações são pressionadas, seja pressão do governo, pressão, né, de concorrentes, de clientes, de mercados internacionais, que nos cobram uma produção mais limpa, né, e todo esse debate ambiental. Claro que o pano de fundo dessa discussão não é apenas a consciência ambiental. Que bom fosse que a França e outros países nos cobrassem, né, essa preocupação ambiental por consciência ambiental. Muitas das vezes, nada mais é do que um imperativo de competição mesmo. Tá? Então, o nosso custo de produção é muito mais baixo que o deles e eles realizam, né, essa solicitação ambiental fazendo exigências que acabam elevando, aumentando o nosso custo, tornando o nosso produto um pouco menos competitivo do que éramos antes, né, forçando aí o aumento do preço e etc. Tá? Olha um exemplo de uma análise PESTEL em uma empresa de TI. O que poderia ser o ambiente político, né, o fator político? O que ele poderia interferir? Então,
nós temos como interferência políticas governamentais favoráveis, a inovação tecnológica, linhas de crédito, incentivos fiscais para empresas que realizam pesquisa e desenvolvimento. Outra análise, né? Então, essa análise positiva. Outra análise, instabilidade política, pode afetar a operação em certos mercados, a elevação da taxa de juros, que impacta a minha capacidade de endividamento, né? Então, são algumas análises a serem feitas. Então, qual é o ambiente político? Hoje nós vivemos um ambiente de certa incerteza política. E um elemento que caminha junto, né, para e passo com o ambiente político, com o fator político, é o fator econômico, né? Então, o crescimento do mercado de TI é um exemplo. Variações cambiais que podem impactar e influenciar a minha competitividade internacional. Inflação, taxas de juros afetando os custos operacionais, a inflação que corrói o poder de compra, né? Por aí vai. Por exemplo, muitos desenvolvedores têm trabalhado para desenvolver via home office para organizações fora do Brasil. Isso gerou, num primeiro momento, uma dificuldade de contratação desses profissionais, né? Então, isso gerou uma necessidade das empresas locais estarem pagando melhor e flexibilizando um pouco as relações trabalhistas. E isso gerou uma oportunidade tão grande que empresas entraram nesse meio de campo. Então, empresas entram conversando com os players internacionais e conversando e recrutando para eles, fazendo com que os custos desse player internacional ele não tenha que pagar para o desenvolvedor o mesmo preço, né, o desenvolvedor brasileiro, o mesmo preço que ele pagaria para o seu desenvolvedor nos Estados Unidos. Então, são, né, realidades aí do mercado. Social. Então, aumento da demanda por soluções de software devido ao teletrabalho, à educação à distância, a mudança nas preferências dos consumidores em direção a produtos mais sustentáveis, hábitos que se alteram, a exigência de produtos mais para o mercado mobile, né, visto que nós ficamos muito tempo com o celular. Então, são mudanças sociais que impactam o meu negócio. Mudança tecnológica, né? Fator tecnológico. Então, o que pode ser ameaça e oportunidade? Então, posso analisar aí avanços, né, da tecnologia, qual que é a fronteira do conhecimento tecnológico em relação ao que eu trabalho, né, o que eu desenvolvo, ao produto que eu gero. Tecnologias emergentes, como inteligência artificial, computação na nuvem, aumento da concorrência devido à inovação tecnológica, necessidade de atualização constante, são elementos que eu tenho que considerar diante do fator tecnológico. E do fator ambiental? Desenvolvimento de softwares mais ambientalmente sustentáveis, né, ou de soluções ambientalmente sustentáveis, com matérias-primas, com materiais recicláveis, né, e etc., para o hardware, né, por exemplo, ou, né, configurações que consumam menos energia, né? Nós falamos de inteligência artificial, um dos grandes problemas da inteligência artificial é o alto consumo de energia elétrica, devido, né, à alta capacidade de processamento necessária. Enfim, regulamentações sobre descarte de hardware, aumenta a consciência ambiental entre os consumidores e empresas, aumenta a consciência ambiental por parte dos trabalhadores, são elementos que podem impactar o meu negócio como oportunidade e ou ameaça. E uma variável também importantíssima, que é a variável que é o fator legal, né? Então, muitos investidores criticam, né, o nosso país como um país muito instável legalmente falando. Então, regulamentações de proteção de dados, né, a LGPD, a GDPR, leis de direitos autorais, de patentes, regulamentações sobre trabalho remoto, segurança cibernética, são elementos que entram dentro desta variável. E as 5 forças de Porter, pessoal? Então, as 5 forças de Porter é uma outra ferramenta, né? Michael Porter desenvolveu esse modelo estratégico, não é recente. Essa ferramenta foi desenvolvida em 1979, então não é algo novo.
e as organizações continuam utilizando. Este modelo é utilizado para analisar uma indústria. Quando eu falo indústria, não no sentido de ser uma produtora indústria, não. É um conjunto, é um setor inteiro, né? Então, é analisar todo um setor. Então, eu tenho a indústria da educação, eu tenho a indústria do serviço público, então eu vou analisar todo um setor e analisar o ambiente competitivo dessa empresa. Como que eu estou, né? Quais são as forças no mercado que eu estou ali? Eu sou mais forte, ou eu estou pendendo para um lado, para o outro, para um dos 5 lados? E quais são essas 5 forças? Ameaça de novos entrantes. O que eu avalio nessa força? O quanto é fácil ou difícil para novos concorrentes entrarem nesse mercado. Eu vou analisar também o poder dos meus fornecedores, de negociação dos meus fornecedores, de barganha. Então, qual é o poder dos meus fornecedores, por exemplo, em definir o preço, em definir as condições de pagamento? Né? Sou eu que sou o mais forte ou é o meu fornecedor? Então, se eu sou mais fraco, eu não vou ter tanta condição de realizar essa negociação. Muitos, na área do agronegócio, verificando aí a força de muitos fornecedores, o que as empresas ou as organizações do agronegócio fizeram? Muitas delas montaram cooperativas. Hoje a empresa, a organização que mais paga impostos no estado de Goiás é uma cooperativa chamada Comigo, uma das unidades ali no DAIA, Distrito Agroindustrial da cidade de Anápolis. Então, vou analisar, né, os meus fornecedores, o quanto eles são fortes aí e o que eu posso fazer diante disso. E os meus clientes, né, quem tem mais força aí? Eu vou considerar o impacto do meu cliente na determinação do preço, nas condições de venda. Então, por exemplo, se eu vendo para o Estado, para o poder público, então o poder público tende a ser bem maior do que eu, do que a minha empresa, do que a minha organização. Então, eu vou participar de processos de licitação, em que o preço eu vou tem que apertar o preço para eu poder ganhar aquela competição. Então, eu vou analisar qual é o meu poder diante dos meus clientes, né? Qual que é o poder de barganha dos meus clientes. Ameaça de produtos e serviços substitutos. Então, eu vou avaliar a existência de forças de produtos alternativos no mercado e a rivalidade entre os concorrentes. Que tipo de rivalidade que nós temos? Então, eu vou analisar a intensidade. É óbvio que nós temos uma competição contra os nossos concorrentes, mas eu tenho que avaliar qual é o nível dessa competição, tá? Então, essa teoria das 5 forças de Porter, né, esse é o professor Porter aí na figura, e foi retirada desse livro, Michael Porter, Estratégia Competitiva. Então, o modelo foi produzido, né, pelo professor em 1979, já falamos, e ele revolucionou a forma de analisar a concorrência e, a partir daí, a estratégia empresarial. Tá? Então, aqui são as 5 forças. Ó, rivalidade entre os concorrentes, ameaça de produto substituto, ameaça de novos entrantes, poder de barganha do concorrente, poder de barganha do cliente. Tá bom? São as 5 grandes forças de Porter. Vamos dar um exemplo? Imaginemos um posto de gasolina. Né? Força. Qual a variável que nós vamos analisar? Primeira força de Porter, nós vamos analisar a rivalidade entre os concorrentes. Ela é muito alta. Né? A competição é intensa, muitos postos competem pelo mesmo cliente, muitas vezes por meio de localização, né, que ele se diferencia de um concorrente ao outro, ou de ter serviços adicionais, ter uma boa loja de conveniência, uma troca de óleo, e pequenas variações no preço, mas tendem a ser bem semelhantes. Né? Então, a rivalidade entre os postos é elevadíssima, o que não impede que, em alguns momentos, eles não se articulem enquanto cadeia de negócio. Tá? Vou parar por aqui, acho que vocês captaram um pouco dessa ideia. Ameaça de novos entrantes, né? Então, a ameaça de novos entrantes é relativamente alta. A entrada de novos postos ela é facilitada em áreas com alta demanda. Embora possa ser limitada pela legislação e pelos custos do investimento inicial. Então, nada impede, né, de você montar um posto, desde que você tenha condição de arcar com os custos iniciais e cumpra toda a legislação ambiental e as demais legislações desse setor. Então, é alta, né, essa ameaça
de novos entrantes. Poder de barganha dos clientes. Então, ele é moderado a alto. Os consumidores podem escolher facilmente entre um posto e outro, né? Não estão limitados pela proximidade e conveniência. A não ser, né, houve uma época que a cidade de Goiânia, né, fazia divisa ali com a Bahia, e a primeira cidade de Goiânia para Bahia, se eu não me engano, a última era Posse, ali, acho que era Posse, e a primeira da Bahia é Correntina. E ali tem uma reta enorme, né, que sai ali de Posse, você vira à direita e pega a reta para ir para Correntina. São vários quilômetros de reta, 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 e até alguns anos atrás, até uns 6 anos atrás, não tinha, era ali uns 200 ou 300 quilômetros que você andava, 200 quilômetros, eu creio, sem posto de gasolina, né? Então, colocaram um posto de gasolina, ali ele reina, né? Ali ele com certeza pode, porque quem não se preparou a 200 quilômetros antes pode se deparar com uma surpresinha de ficar sem combustível nesse local, né? Então esse posto tem uma localização privilegiada, né? O poder então de barganha dos clientes de moderado a alto, os clientes não se articulam tanto, mas também fazem pressão. Alguns clientes até dizem dos cartéis aqui no estado de Goiás a respeito da tabela de preços. É uma luta travada, já Procon já entrou na história e etc. A ameaça de produtos substitutos vem cada vez mais crescendo, né, com a popularização do veículo elétrico e outras alternativas de transporte, né, com uma menor dependência de combustíveis fósseis, né? Então, o carro elétrico está vindo com tudo. Alguns postos também oferecem o abastecimento elétrico, né? Porém, um produto substituto, né? Uma ameaça de produto substituto. Poder de barganha com fornecedor alto, né? Então, o poder de barganha dos fornecedores é alto, se comparado com os postos de combustível. Quem dita não são os postos, quem dita é a Petrobras e as suas distribuidoras. Então, é alto. Poucas refinarias dominam o fornecimento de combustível, dando-lhe o poder significativo sobre os preços, além do Estado, né, que tem os impostos. Olha um exemplo das 5 forças de Porter para Apple. Rivalidade entre concorrentes existentes é alta. A Apple enfrenta uma intensa concorrência, né, com produtos da Samsung, Google, Microsoft e uma variedade, uma infinidade de fabricantes do sistema Android. Ameaça de novos entrantes, relativamente baixa, porque ela opera em mercados de alta barreira de entrada, devido a fatores de tecnologia, de uma marca já posicionada, forte, né? De clientes que são verdadeiros, né, aficionados pela marca, são leais, né? São fãs da marca, e dos incrementos em pesquisa e desenvolvimento que essa marca realiza. Então, novos entrantes têm muita dificuldade, né, em entrar, em competir nesse mesmo nível. E o poder de barganha dos clientes? É moderado. Embora a Apple tenha uma base de clientes leais, seus produtos tendem uma diferenciação e etc., a disponibilidade de alternativas tem feito, né, com que muitos consumidores migrem. Então, dá aos consumidores um poder relativamente moderado. Ameaça de produtos ou serviços substitutos, de moderado para alto. Então, no setor de smartphone, tablets, computadores pessoais, a empresa enfrenta vários produtos substitutos, né? Aqui eu citei, né, o Android, o Windows, mas existem outros, né? A Xiaomi, tantas outras marcas aí que também têm penetração nesse mercado. Poder de barganha dos fornecedores é alto, né? Então, se a Apple é grande, os fornecedores também. Então, a Apple depende de fornecedores de componentes essenciais, como microchips, telas e etc. Quanto a empresa trabalha com múltiplos fornecedores,
a complexidade e a especialidade, né, a especificidade dos componentes dão certo poder aos fornecedores. Tanto que ela desenvolveu seus próprios processadores, né, M3, M2 e M3, me desculpa. Perdão. E agora vamos para a última linha ali do nosso processo de formulação da estratégia, que é a definição dos objetivos estratégicos. Então, dentro do planejamento estratégico, eles constituem, né, são alvos específicos e de alto nível que uma organização pretende alcançar para que a visão, né, que ela chegue na visão que ela pretende e que ela cumpra a missão do que ela é hoje. Nunca percam isso da memória, tá? A missão tá ligado com o que é a organização. Só um minutinho, deixa eu continuar a chamada aqui, senão. A missão constitui o que a organização é hoje, né? Vou voltar aqui. E a visão com aquilo que a organização pretende ser, né? Então, eles são fundamentais, os objetivos estratégicos, para guiarem a direção no médio e longo prazo da empresa, servindo aí como os grandes alicerces estratégicos da organização. Só para falar com vocês, tem uma aula do BSC1 que eu disponibilizei para vocês, né? Na metodologia do BSC, que vocês vão assistir, tem algo chamado de mapa estratégico. Dentro do mapa estratégico, o BSC trabalha com 4 grandes pilares, né? Pilar 1, que é finanças, pilar 2, que é mercado, pilar 3, que são processos, pilar 4, que é o aprendizado e crescimento. Aprendizado e crescimento. Então, em cada um desses pilares, eu vou estabelecer quais são os meus objetivos estratégicos. E eu vou linkar esses objetivos, né? Quais estão mais vinculados. E vou fazer o que é chamado de mapa estratégico. O que é esse mapa estratégico? Em uma visão só, eu consigo ver toda a estratégia da organização, todos os grandes objetivos estratégicos da organização. Então, só abrir um parêntese para mostrar como que os objetivos estratégicos são distribuídos dentro do mapa estratégico do BSC, tá? BSC está disponibilizado já a videoaula a respeito dele, BSC 1. No final dessa aula eu vou falar a respeito dela. Então, elementos que são importantes ao estabelecer objetivos. Eles têm que estar alinhados com a missão e com a visão, já falamos isso, né? Não adianta estabelecer um objetivo que não tem a ver com o que eu sou e aonde eu quero chegar. O foco é no longo prazo, do planejamento estratégico, então de 3 a 5 anos. Esses objetivos são mais amplos, né? Então, diferente de metas, que são mais táticas e operacionais. Então, os objetivos estratégicos tendem a orientar o futuro. E as metas, aquilo que eu disse, né? Eu vou alcançando as metas para chegar no objetivo. Obviamente, né? Eles devem ser smart, devem ser mensuráveis, claros, embora sejam de alto nível, é crucial que os objetivos sejam, a partir dos objetivos, eu tenho condições de estabelecer metas, né? De estabelecer indicadores mensuráveis e claramente definidos para que eu possa monitorar e avaliar ao longo do tempo. Realizáveis e desafiadores para a cultura da organização, por isso a importância de estar alinhado com a missão e sobretudo com a visão. Norteadores da tomada de decisão, então ao tomar uma decisão na empresa, eu vou olhar para os objetivos estratégicos relacionados à minha área, para verificar se eu estou alinhado. Abrangentes, né, eles são mais amplos, as metas são mais específicas, eles são mais amplos, então alguns objetivos envolvem várias áreas e etc. Então, cobrem diversas áreas da organização, como crescimento financeiro, desenvolvimento de produtos, expansão de novos mercados,
inovação em relação a novas tecnologias, sustentabilidade ambiental, investimento na qualificação do capital humano, são todos objetivos estratégicos abrangentes que podem estar presentes nesse desenvolvimento. Qual a diferença entre objetivo e meta? Eu citei, expliquei, mas vamos lá. Os objetivos fornecem a direção, o propósito, enquanto as metas são os passos específicos, os critérios que eu vou utilizar para avaliar se eu estou alcançando os objetivos. Então, as metas, elas são detalhadas, elas são quantitativas, ela tem prazo, ela tem marcos no caminho para alcançar os objetivos. Os objetivos, eles tendem a ser mais amplos, mais qualitativos na organização. Então, olha, os objetivos são declarações gerais de intenções ou aspirações que uma organização ou indivíduo deseja alcançar. São mais amplos, mais abstratos, conforme apresentamos. Exemplo, aumentar a satisfação do cliente. Se eu parar aqui, perceba que esse objetivo por si só não transforma a organização, né? Quero aumentar a satisfação do cliente nos próximos 2 anos e etc. E aí eu vou estabelecer metas a partir disso, né? Então, as metas, elas têm aquela natureza SMART. Então, a meta, ela é específica, ela é mensurável, ela é alcançável, relevante e temporal. Então, são todos pontos para que uma meta seja uma boa meta. Ela tem que ser SMART, né? Inteligente. Aí tem um acrônimo com cada uma das palavras em inglês, que são esses: específico, mensurável, alcançável, relevante e temporalmente definida. Resumindo, a meta tem prazo e quantidade. Exemplo, né? Uma meta para alcançar o objetivo acima de aumentar a satisfação do cliente seria melhorar a pontuação de satisfação do cliente em 20% até o final do ano. Então, até o final do ano, nós queremos melhorar a satisfação do cliente em 20% a mais, né? Então, é isso. E aí, o SMART, né, é o anacrônimo de específica. Então, a meta deve ser específica, deve ser mensurável, deve ser atingível, relevante e temporalmente definida, né? Ela tem que ter um tempo. Os objetivos já são declarações mais amplas, né? Então, são declarações, por exemplo, se o objetivo é aumentar a eficiência operacional da empresa, a meta é diminuir os custos operacionais em 10% nos próximos 12 meses. Então, um é mais amplo, o outro é mais específico, tá? E aqui eu vou dando exemplos de metas SMART, né? Objetivo estratégico: inovar em produtos e serviços. O que seria uma meta SMART? Desenvolver e lançar 3 novas soluções em IA até o final do segundo semestre de 2024. Expandir o mercado é um objetivo estratégico. O que poderia ser uma meta a partir disso? Entrar em 2 novos mercados internacionais até o final de 2024, aumentando as vendas internacionais em 25%. Melhorar a experiência do cliente poderia ser um objetivo estratégico. O que seria uma meta? Aumentar a pontuação da satisfação do cliente em 20% até o final de 2023, através da implementação de um novo sistema de retorno por parte do cliente, de feedback por parte do cliente. Relação à sustentabilidade ambiental e à responsabilidade social. Então, reduzir, né, o que seria o objetivo estratégico? Ter sustentabilidade e responsabilidade social. O que seria a meta? Reduzir a pegada de carbono em 30% e implementar 2 projetos de responsabilidade social até o final de 2024. Então, eu iria utilizar um indicador ambiental, né, que é a pegada de carbono, e, além disso, 2 projetos sociais. Parcerias estratégicas. Formar parcerias estratégicas é um objetivo estratégico, geral, amplo. A meta: estabelecer pelo menos 3 novas parcerias estratégicas com empresas líderes do setor até o final de 2023. Objetivo: desenvolvimento e retenção de talentos. O que seria a meta? Aumentar a retenção de funcionários em 15% e oferecer 50 horas de treinamento até o final de determinado ano.
Aumentar a eficiência operacional, objetivo estratégico. Meta, implementar novas tecnologias para melhorar a eficiência operacional, resultando em uma redução em 20% dos custos operacionais até 2024. Ok, então quanto aos objetivos estratégicos, são mais amplos e são norteadores. E a estratégia organizacional? Então, eu vou estabelecer os objetivos, mas eu tenho que estabelecer a estratégia. Então, a estratégia organizacional refere-se ao conjunto de ações e direcionamentos adotados por uma empresa para alcançar os objetivos estratégicos. Então, é o que eu faço para alcançar o objetivo estratégico. Enquanto os objetivos estratégicos estão mais relacionados à pergunta do o que eu faço, a estratégia organizacional está relacionada ao item como eu faço, qual é o caminho que eu vou utilizar. Estratégia é o caminho. Então, a estratégia envolve que recursos que eu vou alocar, de que forma, escolher mercado-alvo, determinar como eu vou competir em alguns mercados, definir os meus processos. Então, as estratégias são formuladas, né, considerando o ambiente interno e o ambiente externo, como nós vimos lá no diagnóstico estratégico. Então, nós temos várias estratégias. Tem empresas que adotam a estratégia de crescimento. Então, ela está expandindo, buscando novos mercados, novos produtos, adquirindo outras empresas. Então, pode incluir estratégias como diversificar, desenvolver o mercado que atua, desenvolver novos produtos, integrar verticalmente esses produtos e etc. Estratégia de estabilidade. Já tem uma outra empresa que está querendo se manter, né? Visa manter o estado atual. Ela quer continuar o negócio e a posição que ela está. Então, ela tem essa estratégia, geralmente, empresas ou organizações que estão em um mercado mais estável, com menos riscos de incertezas. Estratégia de diminuir, né, de retração. Então, são empresas que, diante de inúmeros problemas, sobretudo financeiros, em situações de declínio ou problemas do negócio, a estratégia dela é reduzir a escala, é tirar o investimento, é liquidar até partes da empresa que não são tão estratégicos, é diminuir a quantidade de colaboradores. Então, ela está num processo contrário ao da expansão, né? Estratégia de competição e posicionamento. Então, é uma estratégia focada em uma empresa que se posiciona em relação aos concorrentes, abrangendo estratégias como liderança de custo, diferenciação e foco, né, que é o nicho de mercado. Nós vamos falar dessa estratégia competitiva com mais detalhes, tá? Porque essa daqui, pessoal, ela é, sobretudo, a estratégia criada por quem? Por, novamente, Michael Porter, tá? Então, nós vamos falar aí do que é essa liderança em custo, diferenciação e foco, ou enfoque. Agora nós vamos falar. Estratégia de inovação. Então, são empresas que trabalham muito pesquisa, desenvolvimento, novos produtos, novos processos. Então, se aproximam de centros de pesquisa, se ela não tem essa expertise, são empresas que buscam ir à fronteira do conhecimento. Estratégia de internacionalização. Então, adapta a empresa para atuar em outros países, ter uma visão internacional. Estratégias de aliança e parcerias. Então, ela forma joint ventures, parcerias estratégicas, alianças, enfim, aproveitar sinergias, né? Onde a soma de 2 mais 2 se torna 5. Ou seja, é algo sinérgico, em que juntos podemos fazer mais do que poderíamos fazer cada uma isoladamente. Então, eu vou unir forças com organizações complementares. Uma outra estratégia é a de sustentabilidade. Então, são empresas que alcançam seus objetivos por meio de uma preocupação ambiental e social, tá? Que está muito em voga também. Uma estratégia de crescimento da Apple, expansão para novos mercados de tecnologia, como wearables, como o Apple Watch, né? E serviços de streaming, como o Apple TV. Então, estratégia de crescimento. Estratégia de estabilidade. Coca-Cola, manutenção do foco nos produtos de bebidas tradicionais
enquanto mantém uma forte presença global. Estratégia de retração, então a redução na presença da Ford no mercado japonês, na Indonésia, focando em mercados mais lucrativos, recentemente no Brasil também, né? Ford foi embora. Estratégia competitiva de posicionamento, Walmart, liderança de custos, focando muito em preço baixo para atrair clientes, sobretudo nos Estados Unidos, né? Estratégia de inovação, Tesla, inovação no mercado automotivo, com desenvolvimento de carros elétricos e até de condução autônoma. Estratégia global ou de internacionalização, Netflix, com a expansão de ofertas de streaming e uso, né, de produções de outros países, né? Então, várias produções. Podemos destacar a produção coreana, né, de mercados também. Estratégia de alianças e parcerias. Onde Spotify tornou o serviço prioritário. Estratégia de sustentabilidade. O IKEA, compromisso, né, focado em móveis ecologicamente corretos e operações de negócios ambiental. E aí, como eu falei das estratégias de posicionamento, que foram essas aqui, ó, né? De competitividade ou de posicionamento, são as de Michael Porter. Como é algo importante, vamos trabalhar aqui e explicá-las. O que é a estratégia de liderança de custo ou de baixo custo? Deixa eu tirar a minha internet aqui, que tá problema de eu colocar a internet do celular baixo custo. É uma estratégia que envolve se tornar um produtor de menor custo na sua indústria. Então, ela quer ter o máximo de eficiência. Então, ela tem que pressionar os fornecedores para comprar melhor, para diminuir os seus custos, para não ter desperdício. Isso permite que a empresa ofereça produto ou serviço com preço mais baixo do que o concorrente. Então, é a sensibilidade relacionada ao preço. Então, esse é um caminho estratégico. Liderança em custo, permitindo a empresa ter preços menores. Um outro caminho totalmente diferente é o da diferenciação. O que é a diferenciação? É a estratégia em desenvolver características únicas do seu produto ou serviço que o consumidor valoriza. Então, você terá, né, um designer superior, uma qualidade superior, uma inovação. Não é que o outro não tenha qualidade, né, ou de baixo custo, ou de liderança em custo, mas ele tem a qualidade mais focada. Ele não tem outros penduricalhos ali de qualidade, tá? Então, ele tem a qualidade, mas a qualidade do funcionamento. Então, a diferenciação vai focar num designer, numa inovação, no atendimento diferenciado e outras características, né? Então, isso torna o produto muito mais caro, porém diferencia ele dos concorrentes, né? Os mercados Prime trabalham com diferenciação. E temos a estratégia do enfoque, ou do foco, que eu escolho um nicho, e nesse nicho eu vou escolher ser diferenciação ou baixo custo. Então, essa estratégia envolve concentrar em um segmento menor, específico, em um nicho de mercado, um pequeno grupo de compradores, e ali eu vou focar, né, nas necessidades desse grupo, sendo foco custo ou foco diferenciação, tá bom? Bem, então aqui nós damos exemplos. Liderança em custo, Walmart. Então, o Walmart utiliza, o Walmart dos Estados Unidos, tá? O Walmart utiliza a estratégia de liderança em custos, ao oferecer o quê? Uma vasta gama de produtos a preços baixos, atraindo grande público e alcançando, com isso, economia de escala. Estratégia de diferenciação. Podemos citar a Apple. A Apple é uma empresa que trabalha com design inovador, com tecnologia avançada, um ecossistema próprio e permite cobrar preços premium, né? Embora algumas atualizações, nós temos reclamações, né? De pouca mudança de uma para outra. E o custo elevadíssimo. Isso mostra que ela trabalha questão de um mercado prime mesmo, né? Foco em custos. A BIC, né? A caneta BIC. Então a BIC foca em um segmento específico.
caneta, isqueiro, lâmina de barbear. Ela oferece produto de baixo custo, mas que funciona. Então, você não vai ter toda uma tecnologia super desenvolvida, mas, né, você terá o que funciona, o básico, visando ser a opção mais econômica nesse nicho. Foco em diferenciação. Então, nós podemos colocar a Tesla. Então, a Tesla não tem uma amplitude tão grande como a BYD, né? Então, ela trabalha um mercado de nicho, né, produtos mais caros, e ela trabalha a diferenciação. Então, foco em custo. BIC é um mercado, né, específico e ela foca, né, em baixo preço. Foco em diferenciação. Tesla, um mercado específico também, mas ela, né, tem uma gama de produtos mais diferenciados. E aí finalizamos em relação ao planejamento, né? São as ações, que é a última etapa do processo, do planejamento estratégico. Eu vou transformar planos de ação para que eu alcance os meus objetivos estratégicos, alcance as minhas metas. Então, plano de ação, no contexto do planejamento estratégico, é um documento detalhado. Inclusive, o professor Vicente Falcone fala que é no plano de ação que você conhece a qualidade dos seus colaboradores. Então, o plano de ação dentro do planejamento estratégico é o que faz com que ele aconteça. Então, é um documento em que eu detalho passo a passo para alcançar os objetivos. Então, ele vai definir as ações específicas que nós iremos fazer e que recursos precisaremos para essas ações, quem são os responsáveis, quais são os prazos. Sem plano de ação, esquece o planejamento estratégico. Ele não sai do papel, tá? Então, um bom plano de ação também tem que ser específico. Então, eu vou ter que ter, né, detalhando as atividades para alcançar os objetivos. Eu tenho que definir quem vai fazer o quê. Cuidado com essa definição de mais de uma pessoa. Eu citei, né, na aula passada, na aula 7. Cachorro que tem mais de 2 donos, passa fome. Cachorro que tem mais de um dono, passa fome. Então, cada etapa ali tem que ter, do plano de ação, tem que ter um responsável, tá? Quais são os recursos necessários, como tempo, dinheiro, pessoa, equipamento, para realização daquela ação, e uma definição de prazo, cronograma, né, para verificar o quanto eu estou atrasado ou não com as ações que eu defini. Outro elemento importante são as métricas. E como que eu vou medir se eu não tenho indicador? O indicador ajuda nisso. Entender que às vezes eu vou ter que ser flexível, vou ter que prorrogar prazos, conversar com os colaboradores, entender a realidade. Então as coisas não acontecem tal qual na ferro e fogo que está definido, né? Nós temos que também ter uma flexibilidade nesse processo, caso contrário, o planejador aí vai enlouquecer. E a importância desse plano de ação está alinhado com a estratégia. Então ele vai assegurar que as ações estejam alinhadas com as estratégias ali definidas pela organização para alcançar os seus objetivos. E a ferramenta número 1 para usar o plano de ação é a mais simples de toda, que é a 5W e 2Hs. Né? Então, novamente, essa é uma ferramenta em que cada sigla ali tem um significado. Tá? Então, ela, em português, pode ser chamada de 4 Qs e um POC. Em inglês, 5W e 2Hs. Então, o primeiro W é what. O que eu vou fazer? Então, eu vou definir as ações específicas, né, ou a tarefa que eu vou realizar. Então, esse é o coração do plano de ação. Tá? Então, o que eu vou fazer? What. Segundo, por que eu vou fazer isso? Qual a importância disso? Então, esclarecer, justificar cada ação. Isso ajuda, né, a esse alinhamento entre a ação e os objetivos da organização. Where, onde será feito? O terceiro W aí. Então, isso vai envolver um setor apenas? Vai envolver toda a organização? Então, tem que entender qual o local que isso acontecerá. Quando isso será feito? Prazo. Né? Então, estabelece um cronograma de execução de cada uma das etapas que eu defini ali. Quem vai fazer? O who? Quem irá fazer? Então, quem é o responsável por cada ação? Novamente, cuidado para não colocar mais de uma pessoa responsável por cada etapa. E um elemento importante é como eu vou fazer para chegar nessa tarefa, para realizar essa tarefa. Então, é o passo a passo.
né? E aí eu vou colocar recurso, técnica, tudo dentro desse como. E o último elemento é o quanto isso vai custar. Então, o how much, quanto isso custará. A grande variável de análise do how much, né? Porque às vezes é algo que eu não vou comprar nada. Então, eu não vou comprar nada de um. Não vou precisar comprar um insumo. É um trabalhador colocando o seu tempo na tarefa. Então, é isso que eu vou analisar. Pode ser hora homem, né? Hora, hora execução. Então, eu vou analisar isso. Qual o salário que essa pessoa recebe? Quanto tempo do mês ela ficou nessa tarefa? Multiplicando isso, eu sei o how much. Né? Importante analisar isso. E o who, né? A responsabilidade de quem vai fazer. O how much nós já falamos, como será feito, e o how e o how much. Isso aqui eu acabei repetindo esse slide. E aqui eu mostro um exemplo da ferramenta. Né? Então, o que eu vou fazer? Desenvolver e lançar um novo software de gerenciamento de projetos. Por que eu vou fazer isso? Para expandir a linha de produtos da empresa e atender a crescente demanda do mercado por soluções de gerenciamento de projetos. Onde isso será feito? O desenvolvimento será realizado na sede da empresa, o lançamento será online através do site da empresa e das plataformas de distribuição do software. Quando isso será feito? Então, o desenvolvimento ocorrerá no primeiro trimestre de 2023, com o lançamento final previsto para o terceiro trimestre de 2023. Quem fará isso? A equipe de desenvolvimento será responsável. Como isso será feito? O software será desenvolvido utilizando metodologias ágeis. A estratégia de lançamento vai incluir marketing digital e parceria com influenciadores da indústria de tecnologia da informação e webinars de demonstração. E quanto isso custará? Está previsto um investimento aí de $500 mil, incluindo os custos de pessoas, de marketing e distribuição. Então, deixa eu descartar aqui. Era isso, né, que nós tínhamos em relação à aula 8, né, uma aula extensa, uma aula, né, importante, e com essa aula nós fechamos o nosso conteúdo. Eu só quero mostrar rapidamente aqui, porque eu disponibilizei, só um minutinho que travou aqui, eu disponibilizei para vocês também, eu disponibilizei, fechar isso aqui, a aula, deixa eu ver se está aqui, não, olha só, eu disponibilizei para vocês esta aula aqui, do BSC 1, a do 2 eu acabei tirando, porque ela é basicamente a mesma coisa, tá? Então esta aula, eu ministrei num contexto de outra disciplina, mas são os mesmos slides, tá? Então assistam, e lá eu digo como, o que é o BSC, ele surge, em qual contexto, né? Ele surge, né, para medir o que é importante. Então, aquilo que eu não meço, eu não gerencio. Então, a importância de ter indicadores, né? Então, um grande objetivo do BSC é traduzir a estratégia em ação. E o BSC, ele é uma simplificação, né? Como se eu pudesse olhar no painel de desempenho, né? É como se fosse um painel de uma aeronave. Ali eu tenho vários indicadores que eu posso verificar como o voo está indo. Então é essa a ideia, que eu possa, né, olhar vários indicadores e entender. Aqui fala do contexto, de quando ele surgiu, o que ele é e etc. E aqui eu cito quais são os 4 pilares do BSC. Ó. Então aqui, pessoal, deixa eu ampliar para você ver aqui. Ó. Eu tenho o pilar do BSC, que é o pilar. Só inverter aqui. Então eu tenho, não está mostrando para vocês. Deixa eu fechar isso aqui. Agora sim. Então eu tenho o pilar financeiro, o pilar mercado, o pilar processos internos e o pilar aprendizado e crescimento. Esse pilar aqui é o pilar humano, as pessoas, tá? Da organização. Então, isso, né? Lá na aula eu falo com detalhes, eu falo o que é perguntado em cada um desses tópicos, qual a finalidade de cada uma os 4 pilares.
E uma organização, aqui um exemplo, né, de como eles são interligados, e uma organização do segundo setor, né, uma organização, nós teríamos, né, os 4 pilares que eu citei, mas em uma organização do setor público, como que eu faço? Aí você pode, posso trabalhar o BSC? Pode, mas aí eu não tenho objetivo de lucro no setor financeiro. Eu tenho um objetivo das partes interessadas no negócio. Então, ao invés de colocar financeiro aqui, eu posso colocar partes interessadas, processos internos, aprendizado e crescimento, e aí eu vou colocar lá na base que investimentos que eu preciso para alcançar os pilares a seguir. Tá? Então, no setor público, eu posso alterar um pouquinho esses pilares. O BSC é muito utilizado no setor público, tá, pessoal? O próprio IFG utiliza o BSC. A lógica, ele trabalha com uma lógica de causa e efeito, né, que vai dar do aprendizado e crescimento até chegar na lógica financeira, no resultado financeiro. Aqui é o ciclo, né, do BSC, ações, iniciativas. Eu tenho a visão estratégica, que é traduzida para o objetivo estratégico, em que eu estabeleço indicadores, que eu estabeleço metas, iniciativas e ações. Então, essa é a lógica do BSC, tá? E aí aqui eu vou dando dicas de perguntas que poderiam ser importantes para ser construído cada um dos indicadores do BSC. Então, perguntas para a área financeira, para o pilar financeiro, perguntas para o pilar dos processos, pergunta para o pilar do crescimento, enfim, cada uma aqui do cliente. Tinha pensado que eu tinha esquecido, não, mas está aqui. Então, do mercado, do cliente, do pilar processo, do pilar aprendizado e crescimento, e etc. E aqui eu dou exemplo de indicador. Que indicadores financeiros a sua empresa pode utilizar, que indicadores relacionados ao mercado, ao cliente, que a empresa pode utilizar, que indicador em relação aos processos a empresa pode utilizar, que indicador em relação ao aprendizado a empresa pode utilizar. E aqui um exemplo do mapa estratégico. Olha, em uma figura eu posso ter a noção de quais são os objetivos estratégicos da organização, tá? Aqui eu explico o que é o mapa estratégico. E aqui, mais um exemplo do mapa estratégico, tá? Para o financeiro, os objetivos do cliente, os objetivos da perspectiva interna, os objetivos de crescimento e aprendizagem. Então, de cada item do mapa estratégico, eu vou elaborar o quê? Um plano de ação. Objetivo, indicador, meta, iniciativa. Ele trabalha esses elementos. Novamente, eu reforço que o BSC trabalha a relação de causa e efeito, que dou mais um exemplo do BSC. Aqui eu cito quais são os passos para implementar o BSC. Né? Então, é definir uma arquitetura, né, de estrutura, definir os objetivos estratégicos, os indicadores e elaborar o plano de ação. Então, o BSC. Aqui eu dou exemplo de um mapa estratégico da Mobile, né, uma empresa internacional na área de derivados do óleo, e outros exemplos do BSC, ó, de metas, de indicadores para objetivos do BSC, tá? Vou dando exemplos. Existe um número ideal, né, de objetivos estratégicos do BSC, então os autores falam de 4 a 5 por pilar, tá? Por quê? Porque de cada um desses itens eu vou elaborar planos de ação. Então ele trabalha mais ou menos isso. Aqui novamente, né, o BSC como uma figura de uma aeronave que eu posso olhar ali o painel de indicadores. Aqui a organização por trás do BSC, os autores são Kaplan e Norton, os 2 grandes autores, e aqui eu mostro um software da Oracle sobre mapa estratégico, tá? Aqui só um exemplo de softwares, de soluções para você analisar o BSC, tá? Aqui quais são as etapas do BSC. Aqui, novamente, um BSC mais completo, onde eu tenho os pilares, o mapa estratégico com os objetivos estratégicos, aí os objetivos, para cada objetivo estratégico eu tenho objetivo, indicador e meta, e o plano de ação para cada um deles, tá? Quais as dificuldades para implementar o BSC? Eu falo isso na aula que você pode analisar com calma, e o BSC, obviamente, não é infalível. Esses são os 3 livros principais do BSC, não é a metodologia,
recente, tá? Uma metodologia que já tem um tempo, mas poucas são as organizações que utilizaram. Então, hoje aumentou bastante, né? As mais desenvolvidas utilizam o BSC. Queria mostrar para vocês também, por votação em sala de aula, vocês devem se recordar que a atividade foi suspensa, né? Que uma atividade foi suspensa, que era a atividade para vocês fazerem isso. Mas eu vou disponibilizar a planilha para vocês, tá? Então aqui vocês iam ter que fazer o BSC de uma empresa. Então você ia escolher o nome da empresa, né? Qual a empresa, qual o ramo que ela atua, quais os principais produtos, qual o mercado, quanto tempo que ela está atuando, quantidade de funcionário e o nome dos componentes do grupo. Aí a primeira ação, vocês iam fazer uma análise SWOT, ameaça e oportunidade, então olhando para fora do mercado dessa empresa, e analisar ponto forte e ponto fraco, olhando para os processos internos. Eu vou deixar esse modelo para vocês, tá? Claro que o software que eu apresentei ali da Oracle é muito melhor do que isso, mas, às vezes, para uma empresa de pequeno porte, uma planilhazinha dessa já ajuda. Quem são os concorrentes da empresa? Então, aqui vocês iriam fazer uma análise dos concorrentes e fazer a análise SWOT dos concorrentes. Então, você ia colocar o nome dos concorrentes, tempo, localidade, classificação, quem é o principal concorrente, o segundo, o terceiro. Qual estratégia que os concorrentes usam, de acordo com o Michael Porter? Quais são as estratégias? Eu devo perguntar isso para a prova. Baixo custo, diferenciação e enfoque. São as 3 estratégias de Michael Porter. Eu ia perguntar a abrangência, se é nacional, se é internacional, se é local, e alguma característica que vale a pena destacar do fornecedor. E aqui fazer uma análise SWOT geral dos fornecedores de uma maneira geral, não de um por um, tá? Então, o mercado e os pontos fortes e fracos dos fornecedores. E aqui seria aquele elemento ainda, né, na primeira parte do planejamento estratégico, que é definir visão, valores corporativos, missão e aqui a estratégia que a sua empresa vai adotar. Se ela vai ser diferenciação, baixo custo ou enfoque, tá? Então vocês deveriam fazer isso. Aqui eu só estou dando exemplo, tá, pessoal? Essa atividade foi suspensa, vocês não têm que fazer mais, ok? E aí, com base nessas informações, você iria elaborar o objetivo, o mapa estratégico. O mapa estratégico é o quê? Numa figura só, você vê os objetivos estratégicos do negócio. Então, para cada objetivo estratégico, você ia desenvolver o painel de bordo e o plano de ação. Então, por exemplo, vamos lá. O mapa estratégico. Você colocou esse objetivo estratégico aqui, ó, aumentar a lucratividade, certo? Onde isso aqui deve estar? Lá no painel de bordo. Aumentar a lucratividade. Qual o indicador que eu vou usar para mensurar isso? Percentual de lucro. Qual a meta? 5% de aumento. Redução. E o que eu vou fazer para isso? Redução de empréstimo de terceiros. Esse redução de empréstimo de terceiro gera um plano de ação. Para qual variável? Perspectiva financeira. Então, plano de ação, ó. Serão reduzidos empréstimos de terceiro. O que eu vou fazer? Por que eu vou fazer isso? Para aumentar a lucratividade. Quem vai fazer isso? O gerente financeiro. Onde isso será feito? No setor financeiro. Quando? Aí eu coloco as datas, né? Data de início e data de término. Para essa ação. Então, para cada ação aqui, ó, eu estabeleci uma data de início e de término. Ação A, data de início e de término. Ação B, data de início e de término. E se fossem pessoas diferentes que fossem realizar, então, por exemplo, ó, a ação A, aqui eu estou partindo do pressuposto que todas serão gerente financeiro. Mas se eu tivesse um supervisor de conciliação bancária, eu ia colocar ele aqui para realizar qual a atividade específica. Quanto que isso vai gerar? Redução de 50%. E o indicador? Verificar o percentual diminuído a cada mês. Então, perceba novamente, ó, eu tenho aqui um outro objetivo. Vamos olhar de outra área, do cliente. Ó. Aumentar a satisfação do cliente. Painel de bordo do cliente. Ó, cliente. Aumentar a satisfação do cliente. Indicador, nível de satisfação. Meta, 20% de aumento. Como que eu vou
aumentar a satisfação do cliente? Por meio de um programa de qualidade no atendimento. O que eu tenho que fazer? Um plano de ação para isso aqui. Então, eu pego plano de ação 2, que é do cliente. Aí eu ia colocar aqui, né? Eu ia trabalhar, eu vou colocar um igual aqui, e aí eu vou lá no painel de bordo e colocar isso daqui, programa de qualidade no atendimento. Por que eu vou ter um programa de qualidade no atendimento? E aí eu vou analisando, para aumentar a satisfação do cliente. Então, programa de... Qual que é a justificativa disso daqui? Está lá no objetivo estratégico. É para aumentar a qualidade, a satisfação do cliente. Quem vai realizar esse programa? Sei lá, a área, é o gerente, né? A área não realiza nada. É o gerente comercial ou gerente da qualidade. Onde ele vai realizar isso? No setor da qualidade. Início de termo, como que ele vai realizar isso? A primeira ação, pesquisa de satisfação. E aí eu vou definindo cada uma das ações, né, que poderiam ser feitas dentro disso daqui. Então, para a perspectiva cliente interno, melhorar os processos. Tá aqui, no mapa estratégico. Processos internos. Melhorar os processos. É o primeiro círculo aqui. Esse primeiro círculo, eu vou colocar lá no painel de bordo. Então, aqui eu vou colocar melhorar os processos, certo? Qual indicador? Tempo de produção. Qual meta? 20% de redução. Qual iniciativa? Análise dos processos. Aí, análise dos processos, eu ia colocar no plano de ação o quê? Plano de ação 3. São os objetivos estratégicos da perspectiva processos internos. Então, plano de ação 3, perspectiva processos internos. Aí eu ia colocar qual a iniciativa, por quê, quem, onde. E aí eu vou trabalhando. Percebam que nós vamos ter 4 grandes planos de ação para cada uma das perspectivas e para cada um dos objetivos estratégicos colocados aqui no mapa estratégico. É claro que cada objetivo estratégico pode e deve ter mais o quê? Então, eu posso colocar aqui, melhorar os processos, ter outra iniciativa. Eu posso colocar outras iniciativas aqui. Então, das iniciativas, eu gero o plano de ação. Do mapa estratégico, eu gero os objetivos estratégicos. Certo? Então, aqui só uma visão geral para vocês, na prática, o que seria o BSC em uma organização, uma planilha muito simples, mas uma planilha que resolveria, que nós faríamos o planejamento estratégico da empresa com essa planilha, facilmente, tá bom? Então, espero que tenham compreendido. Tem a aula, né? Vamos entrar no site lá para vocês visualizarem como está. Então, aqui, nós temos... nós temos isso daqui. Deixa eu prorrogar essa sessão. Então, nós temos, dia 24, a aula 6, né, a aula 6, que era um artigo, vocês tinham que fazer o estudo, né, da atividade, estudo dirigido da atividade 6, o estudo dirigido da atividade 7. São 2 atividades a serem desenvolvidas, tá? Essa daqui não é do BSC, não, tá? Atividade 7 são questões relativas ao artigo, tá? Então, a aula 6 é o artigo, o artigo está aqui, né? Aqui é o resumo do artigo. A aula 7, o conteúdo que eu gravei, né? Tá aqui o vídeo desse conteúdo já, você vai clicar, ele vai abrir no YouTube. Abriu lá, não esqueça de deixar o like, tá? Curtir lá, por favor. Bem, aqui nós temos a atividade 7, que é o estudo dirigido de um artigo. Você deve ler e responder. Então, aqui nós temos as questões, né, relacionadas. Vamos ver aqui essas questões da aula 7. Então, estão aqui. Na verdade, não é sobre o artigo, é sobre a aula 7. Tá? Então, você vai ler a aula 7, que é essa daqui.
aula 7, assistir essa aula 7, boa parte nós falamos dela em aula, né? Então você vai estudar aqui, aula 7. A aula 7 trabalha essa primeira linha aqui, ó, certo? Missão, visão, valores e princípios, e vai responder essas questões aqui. Não sei se ainda está no prazo, né? Não sei, estou falando para vocês responderem, mas eu não sei o prazo. Então é até dia 7 de março. Então você tem mais 2 dias para fazer essa atividade 7, tá? A aula 8 e a videoaula, a aula 8, que é essa que eu estou dando agora, então eu vou subir a videoaula para vocês, e a aula do BSC. Eu falei dela aqui agora, mas tem ela completa aqui, ó, videoaula BSC 1. Então você vai clicar, ela está dentro do Google Drive, aí vai abrir, se pedir para você logar, você faça o seu login, né, numa conta Gmail, mas aqui sem login consegue assistir. Aí você tem uma paciência, porque é uma aula extensa, né? É uma aula que foi dada em outra disciplina. Então, se eu te pedir alguma atividade desta aula aqui, esqueça, não é para fazer nada não, tá? Nós votamos em sala de aula que a atividade 8 foi suspensa, que era para vocês fazerem um BSC. Mas o conteúdo é importante porque será conteúdo da nossa prova. Então aqui, ó, eu falo, né, do conteúdo desta aula, tá? Da aula. Deixa eu só. Então, gestão da qualidade e produtividade, eu falo do BSC no começo da disciplina, porque a gestão da qualidade tem que estar alinhada com o planejamento estratégico. E aí eu dou uma aula sobre BSC lá para os alunos, tá? Então, nada do que eu pedi lá sobre preencher planilha e etc., é para ser feito, tá? Não precisa preocupar com isso, não. As coisas que você deve fazer são aquelas que eu citei, atividades 6 e 7, tá bom? Então era isso que nós tínhamos. Deixa eu parar o compartilhamento. Essa aula 8 é um pouco mais extensa, bons estudos. Lembrando a todos que no dia 10 nós teremos a realização da nossa prova, tá bom? Então, dia 10 será a nossa prova, ok? Então, bons estudos e até o dia 10, se Deus quiser. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, pessoal. Encerrar a gravação.